Alô, bom dia, sejam bem-vindos. Você está no canal Professor Belém nesta segunda-feira, 11 de outubro de 2021. Saudade de vocês. Ontem tive uma folguinha para recompor as forças, recarregar as baterias e cá estou de volta para mais uma dessas análises de arrepiar os cabelos, colocar os pelos de ponta, como dizem os espanhóis. Pois é, tudo porque a China realmente começa a assustar o serviço de defesa norte-americano. Quando chega nesse nível, é porque as coisas estão pendendo, sim, para os lados do investigado. O serviço de inteligência do Departamento de Defesa norte-americano, que é um serviço de Estado, basicamente, chegou a 3 conclusões, segundo um estudo realizado nos últimos 30 dias. A primeira conclusão é de que a China tomará, sim, Taiwan. E, dentro desta mesma conclusão, se isso acontecer enquanto Biden estiver no poder, os Estados Unidos nada farão, como, aliás, nada fizeram em relação ao avanço do Talibã no Afeganistão. A segunda conclusão, e essa sim é de tirar o sono, é de que a China, de fato, usará, segundo esses estudos, o seu poder atômico militar, caso seja obstaculizada por qualquer um desses países: Austrália, Japão, Coreia do Sul, Índia ou Estados Unidos. A aprovação do uso de armas nucleares já foi dada, segundo esses estudos, pelo próprio secretário-geral do partido, senhor Xi Jinping. E a terceira análise é a irrelevância de uma vice-presidente como Kamala Harris, alguém considerada como ainda no jardim de infância, ou no máximo uma adolescentezinha por fora da realidade. Seria mais ou menos alguém como Greta Thunberg ter que assumir um cargo administrativo às pressas para solucionar um problema quase que incontornável. Mas, contudo, mesmo o serviço de inteligência comandado por militares vê em Kamala Harris a única solução caso a América tenha que enfrentar a China, já que Biden apesar de ser mais velho que Kamala, é muito mais fraco do que ela. Então, a terceira conclusão é que deve iniciar uma briga pela presidência entre os democratas, ou seja, uma briga entre os favoráveis a Kamala Harris e a turma de Joe Biden. Bem, em relação à primeira questão, a Gatestone já vem alertado há alguns dias, sim, que a China quer tomar Taiwan. Na matéria principal de hoje, a Gatestone diz o seguinte, que os comunistas chineses desejam sim tomar o controle de Taiwan, e termina dizendo que o resultado final no próximo ano será um período de alto risco entre Estados Unidos e China, onde podem ocorrer erros de cálculos graves. E, por isso, o governo Biden deve enviar um sinal claro de apoio a Taiwan agora, ou os Estados Unidos terão que entrar futuramente, um futuro bem próximo, numa guerra pesada com a China. Em relação a mandar um recado bem claro de que está do lado de Taiwan, é o que preocupa o serviço de inteligência do Departamento de Defesa. Os Estados Unidos provavelmente não tomarão essa atitude ou essa decisão de apoiar explicitamente Taiwan. Farão, repito, como fizeram no Afeganistão. Vista grossa. Em outra matéria publicada pela própria Gatestone, vemos a preocupação dos militares em relação ao poderio atômico da China. Uma frase bastante preocupante do almirante Charles Richard, comandante estratégico e espacial e de defesa de mísseis dos Estados Unidos, num simpósio do dia 12 de agosto
deste ano, disse o seguinte: o crescimento explosivo da China e a modernização de suas forças nucleares e convencionais são de tirar o fôlego. Mas, para dizer a verdade e sem rodeios, a coisa está muito além do termo tirar o fôlego. Ficou aqui um tanto quanto enigmático, mas ele quis dizer o seguinte: olha, se vocês estão com medo da China, o medo é ainda uma antessala do que nós aqui militares estamos sentindo. Outra frase do almirante Charles, também no dia 12, num simpósio da Marinha do dia 12 de agosto. Tem havido muita especulação por aí afora sobre o porquê dos chineses terem entrado nessa empreitada de tomar Taiwan à força. Eu agora só quero dizer o que realmente importa e não o porquê disso. O que realmente importa é que eles estão avolumando a capacidade de levar a efeito qualquer estratégia de uso nuclear plausível, a última peça do quebra-cabeças das Forças Armadas capazes de coerção. Quem está dizendo isso é um almirante da Marinha dos Estados Unidos e não eu. Ele disse aqui, de modo um tanto quanto disfarçado, de que a China, sim, usará armas atômicas num possível conflito, caso alguém queira, como disse, interferir no seu domínio sobre Taiwan. Já a Asia Times, citando o Global Times, uma matéria de 11 de maio de 2020, a matéria do Global Times era de 11 de maio, e ontem a Asia Times disse o seguinte, citando aquela matéria: os americanos já deveriam estar cansados de saber, tanto quanto os chineses, qual o patamar de energia nuclear que a China realmente precisa montar. Seria uma força nuclear forte o suficiente para fazer os Estados Unidos, dos militares ao governo, tremerem nas bases. O almirante Charles também disse no dia 12 de agosto, no simpósio da Marinha, que as atitudes do Departamento de Propaganda do Partido Comunista da China há muito batem de frente com a postura mais agressiva, e não com a potência oficial. É preciso ficar de olho no que eles fazem e não no que eles dizem. E já o Gatestone Institute lembra que, embora a política nuclear oficial da China seja de mínima dissuasão e de política de não ser o primeiro a usar a bomba atômica, não há razão para a comunidade internacional confiar nas doutrinas comunicadas oficialmente pelo Partido Comunista Chinês. A China continua fortalecendo o potencial militar espacial, apesar de seu posicionamento público contra o uso bélico do espaço. É amplamente sabido que a China não honra suas promessas, conforme foi evidenciado, entre outras coisas, na militarização de ilhas artificiais no Mar do Sul da China e também na violenta repressão em Hong Kong, em violação do tratado registrado pela ONU sobre o território. A China disse que não usaria a força em Hong Kong, mas acabou usando. Daí porque o Gatestone Institute diz que uma coisa é o que eles falam, outra é o que eles fazem. É aquela velha história. Os comunistas, para serem bem compreendidos, precisam ser entendidos ao contrário. Se dizem que está tudo bem, é porque está tudo mal. Se está tudo mal, é porque está tudo bem. É assim que a coisa funciona. Eles usam sempre desses artifícios mentirosos para dizer o que farão, às avessas, claro. Bem, uma outra matéria aqui interessante em relação a Kamala Harris é a seguinte: neste fim de semana, uma comissão especial do governo, liderada por Antony Blinken, o secretário de Estado Antony Blinken, e também o secretário de Segurança Interno Alejandro Mayorkas e o procurador-geral dos Estados Unidos, tiveram uma reunião de cúpula às pressas com autoridades mexicanas na fronteira sul dos Estados Unidos, para tratar, evidentemente, do problema
da migração ou da entrada constante e permanente de imigrantes nos Estados Unidos, vindo pelo México, entrando a partir do México. Bem, essa matéria é interessante porque, como Kamala Harris tinha sido nomeada em março deste ano pelo presidente Joe Biden como a líder dessas negociações de migração na fronteira sul, era de supor que ela estaria liderando esta cúpula que se reuniu no final de semana no México. Não obstante, ela estava em New Jersey, encontrando-se com crianças e tal, não porque não desejasse estar lá à frente da comissão para discutir o problema da migração com os mexicanos, e sim porque não foi convidada pelo governo. Isso quer dizer que Joe Biden e Kamala Harris já estão em fase de divórcio. Kamala Harris já parece, ao que tudo indica, tirou a escova de dente do banheiro de Joe Biden. Brincadeiras à parte, mas é isso que está aparecendo. Já começam as rusgas mais intensas entre o presidente e o vice. É porque, repito, existe uma ala muito preocupada dentro dos democratas com a possibilidade psíquica e moral de Joe Biden continuar à frente do país agora que as ameaças contra a China, que até então eram modelo de todos os comunistas da América, está mais real do que nunca. Os globalistas apostaram que a amizadinha com a China seria eterna e indissolúvel. Só que é aquela história, não dá para confiar. A rã ou o sapo não pode confiar inteiramente no escorpião. Vocês conhecem aquela historinha. Bem, aqui uma matéria interessante que tem tudo a ver com o poderio nuclear da China. Mulher e esposo, os dois engenheiros nucleares da Marinha, foram presos sob acusação de espionagem por tentar vender segredos de submarinos nucleares para um poder estrangeiro. A matéria foi publicada no The Blaze hoje e diz que um engenheiro nuclear da Marinha dos Estados Unidos e sua esposa foram acusados de tentar vender segredos de submarinos nucleares para o que eles pensavam ser o agente de uma potência estrangeira. O casal foi acusado de espionagem depois de compartilhar dados confidenciais com este suposto representante de uma potência estrangeira, que na verdade era um agente do FBI, através ou por sanduíches de manteiga de amendoim. Isso lembra os filmes de espionagem do passado. Sujeito passando um filme com as plantas e os segredos de uma arma das Forças Armadas Americanas por dentro de um sanduíche. Pois é, mas foi o que aconteceu. Agora, o interessante dessa matéria é que provavelmente isso já vinha acontecendo há muito tempo, é claro, porque a polícia não pode trabalhar com bola de cristal. Ela só vai verificar o roubo depois que a porta foi arrombada. É sempre assim, a polícia está sempre correndo atrás do bandido. Como a coisa ficou muito séria e muito grande, resolveram investigar e foram parar exatamente num casal de engenheiros nucleares da Marinha dos Estados Unidos. Pergunta novamente, há quanto tempo isso estava acontecendo? Quantos segredos militares dos Estados Unidos já foram passados para a China? Não é por acaso que a China tem todo esse poderio capaz de criar medo, pavor na própria Marinha dos Estados Unidos, como bem disse o almirante Charles Richard. Preparemo-nos para coisas graves que poderão, sim, eventualmente acontecer daqui até o ano que vem entre Estados Unidos e China. As coisas não ficarão baratas se a China de fato invadir Taiwan. Resta saber em que nível de conflito nós entraremos no ano que vem.
Para terminar, duas notícias interessantes. A popularidade de Joe Biden, segundo as últimas pesquisas, caiu assombrosamente. E é interessante porque lá quem faz as pesquisas não é exatamente o Datafolha, mas é gente da grande mídia, ou pelo menos estão envolvidos nessas pesquisas, sempre tentando favorecer o presidente democrata. Só que não conseguiram. Dessa vez, a queda foi tão grande que foram obrigados a mostrar. Bem, isso muito por conta, evidentemente, da economia. Joe Biden não conseguiu resolver o problema de empregos. O desemprego na América é gigantesco. Também porque o seu assistencialismo, o seu Bolsa Família lá tem mantido muita gente que poderia estar trabalhando em casas, de braços cruzados e tal. O que implica, evidentemente, num mercado mais desaquecido, falta de mão de obra e falta de produtos, aumentando também a inflação. Bem, não obstante a isso, seria de imaginar que nesse período de desemprego e falta de abastecimento, o governo recuasse na sua política de imprimir dinheiro. Só que não, eles estão fazendo o contrário. Enquanto o desemprego aumenta, o número de dólares colocados na praça ou na mão do governo aumenta também. Também o governo quer, porque quer subir o seu teto de gastos, o que implicaria, evidentemente, num fluxo maior de dinheiro que acabará migrando para o mercado financeiro, para gente que já tem dinheiro. Tudo isso é muito estranho porque dá a impressão que, enquanto o barco está afundando, Biden insiste, ou a política de Biden insiste em manter o povo dócil à custa de dólares. É como se a Casa da Moeda Americana fosse uma indústria, uma usina de entretenimento. Estão imprimindo dólares para iludir o povo, para deixá-lo dócil. E até onde isso, ou melhor, até quando o governo aguentará esta política? Não sabemos, mas quando arrebentar, quando estourar, quando chegar no limite, todos nós pagaremos o preço. E olharemos, quem sabe, para o crack da Bolsa de 29 como se fora brincadeira de criança. E a última notícia, finalmente, vem do Economist.com. É sobre censura. A censura nas redes aumentará. Agora, não por conta dos checadores ou das próprias plataformas, mas por conta das poderosas. Eu já explico. Está sendo discutido hoje, inclusive no Senado norte-americano, uma forma de controlar as redes sociais ou a internet como um todo, começando por sites pornográficos. Foi levado uma ideia aos legisladores americanos de que todo frequentador de site pornográfico deve mostrar o rosto. É mais ou menos como abrir uma conta numa corretora de criptomoedas, por exemplo. Você precisa provar que é você, ou seja, através da sua câmera do computador ou do celular, mostra-se para a corretora com um documento na mão, pisca o olho, etc. e tal. Pois querem fazer também isso em relação aos sites pornográficos. O sujeito, para entrar num site pornográfico, precisará provar que é maior de 18 anos, etc. e tal. Bem, do ponto de vista moral, é até louvável. Nós, cristãos, por exemplo, sabemos que a pornografia é um grande pecado e uma grande mazela à alma humana. Mas o que está por trás disso não nos deixa satisfeitos, porque começa por aí. Por enquanto, batemos palma. Vão controlar os sites pornográficos, mas amanhã isso poderá acontecer. Também em relação àqueles que buscarem opiniões contrárias à da grande mídia nas redes, como é o caso aqui no YouTube. Você precisará provar que é idôneo, etc. e tal, mostrando o seu rostinho para a plataforma. É uma forma, claro, de censura, porque afinal de contas o número de inscritos que se submeterão a
a essas exigências diminuirá, colocando assim os canais contrários à grande mídia ou à mídia mainstream à míngua. Bem, finalmente então, respondendo quem está por trás dessas ideias mirabolantes, diz a Economist, ninguém mais, ninguém menos do que a gigante de cartões de crédito Mastercard. Mas não está sozinha, logo virão outras gigantes também. Eles controlarão tudo. E agora, o mais interessante ainda dessa matéria é que os censores já não são os próprios jornalistas, nem os checadores de opinião, mas as corporações gigantescas. O mundo está cada vez mais virando uma grande empresa. E aí, se você for demitido dessa grande empresa, vai para onde? Para a Lua? Para Marte? É um caso a se pensar. Para onde iremos? Por enquanto é isso, até depois, se Deus quiser.